Irmãos, nós vamos continuar a série de pregações em Filipenses, e hoje a gente vai para uma muito importante mesmo. Não tenho roupa para ler a passagem que a gente vai pregar aqui hoje. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11. Conforme for encontrando, fique de pé para a leitura da palavra, no nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aberta, preste atenção nesse primeiro versículo, que pode ser um pouco diferente do que a gente vai ler, mas tem uma série de traduções. Essa é uma palavra que é colocada de várias formas, isso vai ser relevante para o que a gente vai falar. Mas se não, tudo bem, pode olhar ali que daqui a pouco a gente comenta sobre. Seja a atitude, essa é a palavra, que às vezes está modo de pensar, pensamento, modo de ser, várias coisas. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, ou ser em forma de Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Jesus Cristo é o Senhor. Abra os nossos olhos para essa realidade, para a grandiosidade da tua humilhação, que é ao mesmo tempo o momento mais triste desse universo, mais glorioso. E também para a glória que o Senhor já assumiu, que o Senhor está no trono à direita do Pai, reinando agora. Quando o Senhor subiu aos céus, aceitou a direita do Pai, o Senhor recebeu o Espírito da promessa e enviou para nós. Esse Espírito ressoe agora, brade agora, sopre agora, com esse vento suave que és tu. Nos mostre o furacão da tua beleza, da tua glória, de quem tu és. Ó Jesus, esteja presente. Em palavras humanas de um pecador, esteja presente. Em ouvidos agora ouvindo, que tantas vezes são distraídos como os nossos, se faça presente. Mostre-nos quem tu és, para que nós possamos entender quem somos e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Que a nossa história rime com a tua, ó Cristo. Amém. Podemos nos sentar. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada, é bela, é útil. Cada passagem, cada genealogia, cada passagem de Levíticos, já usei esse exemplo aqui, em Levíticos tem alguns capítulos que fica falando, não, quando aparecer esse bolor na parede, você faz isso, e para purificar faz aquilo. Até essas passagens mais complexas, mais densas, o final de Êxodo é uns 15 capítulos só sobre como vai montar o tabernáculo. Até essas passagens refletem totalmente, plenamente a glória de Deus, a beleza do Evangelho. Cristo Jesus está em cada folha da floresta que é a Escritura. Só que parece que tem algumas passagens, alguns lugares, que a gente acaba se apegando, vendo mais que a glória de Cristo, algumas faces do diamante que é a Bíblia, que a gente acaba conseguindo ver o todo de uma forma mais bela. Por exemplo, João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele criou todas as coisas foram feitas por intermédio do seu poder. Nossa, fantástico. Isaías 53, aquele que foi oprimido por Deus,
Colossenses 1, que a gente canta aqui tantas vezes, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da criação, ele é o primogênito dentre os mortos, pelo seu sangue ele fez a paz. Hebreus 1, de muitas formas, por muitas maneiras, antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas agora nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas. Essas passagens fazem com que a gente olhe para o todo da Bíblia e tenha um apreço maior pelo nosso Senhor, conheça mais dele, queira conhecer mais, tenha um coração mais voltado para ele. Tem passagens que simplesmente arrebatam quem nós somos e a gente não consegue fazer nada, a gente fica zonzo depois de ler isso, depois de pegar e tentar e quer abrir um espaço entre os versículos. Recomendo do 8 e o 9 que a gente leu, tem um espaço legal lá, que a gente quer levantar uma casa e morar lá, a gente quer ficar lá, que a gente pode ler essa passagem todos os dias e cada dia ela vai ter mais e mais da glória de Cristo para entregar para nós, que a gente fica na dúvida, como que eu prego isso? Como que eu faço isso? Vou ler umas 15 vezes e vou voltar a sentar, que já está bom. Esse aqui, algumas denominações, algumas formas de se falar diferente, alguns falam hino cristológico, eu vou falar que é o poema de Cristo. Tem gente que considera que essa passagem aqui que nós lemos era um hino, era uma canção antiga da igreja, que as igrejas lá cantavam, podendo ou não ser da autoria de Paulo, de repente Paulo só usou. É como se no meio de um sermão aqui eu citasse, não sei, um hino da harpa cristã, por exemplo, e Paulo está fazendo isso, direcionando, ou de repente ele que escreveu mesmo, não sei. O fato é que ele usa aqui cada palavra dessa passagem para mostrar quem Cristo é e o tipo de vida que ele forma em seu povo. Mas veja que aqui nessa passagem, nós temos a grandiosidade da nossa salvação. Cristo nos salvou pela humilhação dele na cruz e é exaltado agora. Nós temos também a passagem principal sobre a nossa santificação, porque ele fala para nós termos essa mesma atitude, que o que necessita ser formado em nós, como nós nos santificamos, é crescendo nessa história de Jesus. Também é uma passagem muito forte para falar sobre as últimas coisas, sobre o Apocalipse, sobre o que vai acontecer no final dos tempos, porque todo joelho se dobrará e cantará e reconhecerá que Cristo é o Senhor. Também sobre a igreja, porque o contexto que ele está caminhando aqui é sobre unidade na igreja. O motivo que Paulo usou aqui, não é que ele está falando de uma coisa, mudou para outra e aí depois ele volta. Não, ele está caminhando falando sobre unidade da igreja, sobre como nós vivemos um para o outro dentro da comunidade. Então, obviamente, também é sobre discipulado. Nós derramarmos nossa vida uns para os outros, seguindo a Cristo enquanto ajudamos outros a seguirem a Cristo. De forma mais óbvia, é sobre a doutrina de Cristo, cristologia, porque fala da história de Cristo aqui nesses poucos versos, abrange tudo que Cristo fez, quem Ele é, a obra dele, e também a doutrina de Deus, onde nós conhecemos Deus como Ele verdadeiramente é, um Deus que se entrega, que é acima de todos e também vem para ser servo de todos. Então é uma passagem carregada de teologia. Qualquer livro de teologia sistemática que se preze vai tratar muito sobre essa passagem. Nós vemos quem é Cristo e quem é Deus. Um comentarista fala, nós vemos aqui nesses poucos versos que Jesus é pré-existente, que ele existia antes da encarnação, que ele é igual a Deus, que ele se encarnou, tornando-se humano, tornando-se servo de todos, totalmente obediente a Deus e foi exaltado ao mais alto lugar, nos céus ou na terra, objeto da adoração de todos os seres criados para a glória de Deus Pai. Cada frase aqui dava uma pregação, dava uma aula, mas além de teologia, não é de forma nenhuma um texto seco, pelo contrário, é um texto que nos aquece o coração em adoração e oração, porque a gente olha a humildade e a exaltação de Cristo, mostram como Ele é digno de louvor, o que faz nos nossos corações, queima em nossos corações. É simplesmente a coisa mais importante para direcionar os nossos corações, quem nós somos, nossas orações, vai queimar em nossos corações e mostrar quem nós devemos adorar, porque Ele é digno de louvor, porque Ele é maior e mais importante do que qualquer pequeno pensamento que nós temos agora,
porque Ele é mais importante do que qualquer tipo de revolta no seu coração, porque Ele é mais importante do que qualquer motivo que você tem em seu coração de talvez não querer contemplar a beleza dEle. Mas como nós resistimos a isso, e eu digo para você, Deus dá chance, cada vez que você entra aqui, Deus dá chance, um dia vai ser a última. Se você não olhar para Cristo, se você não ter o seu coração para Ele, se você não adorá-lo e querer ver Ele por quem Ele é, um dia Ele retirará o seu braço, um dia Ele parará de falar, o seu coração ficará duro demais e você não vai conseguir voltar. E também, além, teologia, adoração, também é uma passagem totalmente importante, talvez a mais importante passagem, sobre santificação, sobre nossa ética, sobre nosso modo de vida, sobre a forma com que nós devemos viver diante do Senhor. Então é uma passagem magnífica para a gente adorar, para a gente conhecer e para a gente viver. Aqui, em resumo, Jesus Cristo crucificado, aquele que é em forma de Deus e em forma de servo, é Senhor de todos e é o caminho para nós seguirmos. Jesus Cristo crucificado, aquele que é em forma de Deus e em forma de servo, é o Senhor sobre todos e também é o caminho para nós seguirmos. Eu vou usar de uma frase, roubar uma frase de um escritor aqui, que acho que marca bem o que eu quero dizer. Nós estamos acostumados a olhar para a cruz como a fonte da nossa salvação. Nós fomos salvos pela cruz. Ele levou os nossos pecados naquela cruz. Isso é totalmente verdade. Só que aqui mostra algo a mais, que a cruz não é simplesmente a fonte da nossa salvação. A cruz é o caminho da nossa salvação. A cruz não é somente a fonte da nossa salvação. A cruz é o caminho da nossa salvação. E a gente vai entender isso com calma. Primeiro no contexto, o que está acontecendo aqui? Vamos trazer um pouquinho, recapitular os últimos capítulos. Filipenses, a igreja em Filipos, uma igreja na Macedônia, uma igreja feita por não-judeus, por gentios, do Império Romano, eles precisavam de direção espiritual. Eles estavam sendo pressionados por falsos ensinos, por pobreza material. Era uma igreja que era muito rica, porque era uma região muito rica. Devagar, por serem cristãos, eles foram perdendo poder social e também perseguição. Então, como eles estão sendo afligidos por isso, eles, além disso, querem apoiar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está em cadeias, provavelmente em Roma, e eles querem ajudar, como eles já fizeram outras vezes, querem mandar uma oferta para apoiar a vida dele, o ministério dele. Então a igreja de Filipos manda mantimentos e através de um homem chamado Epafrodito, contando toda a situação deles, falando para mandarem Timóteo de volta para ajudar, para consolar o coração deles, e instruir nesse momento de necessidade. Epafrodito ficou doente no caminho, quase morre. Aí ele chega e entrega para Paulo. Aí o apóstolo manda uma carta para agradecer, para falar como está a sua prisão. Eles são muito amigos, então eles estavam preocupados com a prisão de Paulo, se ele estava sofrendo e tal. Então ele fala como a prisão dele, paradoxalmente, está contribuindo para a causa de Cristo. Também para repreender os filipenses, de alguns pontos deles, e animar eles durante as lutas que eles estão tendo. Falar como ele sente saudade da amizade deles. É uma carta muito fofinha. Comentei com uma aluna nossa lá do Vale, que eu estava pregando Filipenses, tal, como é uma carta carregada de amor. Ela me mandou um Reels, que é os recipientes das cartas de Paulo abrindo as cartas. Aí o pessoal da Galácia, dos Gálatas, abre, aí vem um soco, soca a cara deles. Aí em Corinto, abre, vem, soca a cara deles. Aí o pessoal de Filipenses abre e vem beijinho, porque é uma carta que tem uma parte de repreensão, tem uma parte, só que é muito amorosa para eles. Então o que a gente passou até aqui? Na introdução, tem uma introdução, Paulo se apresenta, tem oração, mostra da amizade que há em Cristo Jesus, gerando frutos para aqui, para a eternidade. Aí ele começa a falar sobre a prisão dele. Vocês estão preocupados, tudo, mas podem ficar em paz, porque Cristo está sendo pregado. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer aqui, louvado seja o Senhor, mas se eu viver, eu vou estar dando fruto para vocês e aqui mesmo, nessa prisão. Importa que Cristo seja pregado. Depois ele exorta para que eles permaneçam unidos, mesmo em meio à perseguição.
Lembra? Vivam de modo digno do Evangelho, mesmo em meio ao sofrimento, glorifiquem a Deus. Até que na semana passada, que a Aline pregou, o capítulo 2, do 1 ao 4, Paulo ele repete inúmeras expressões para enfatizar um ponto. A unidade pelo amor é a única atitude. A unidade pelo amor, estarmos juntos pelo amor, é a única atitude. Essa atitude de Cristo que é necessária na igreja. Então, no meio de falta de unidade, no meio de desânimo, no meio de orgulho, de uma vida centrada em si mesmo, da falta de amor, para quem olhar? Só tem um para a gente olhar. No meio da falta de unidade, da falta de amor, da perseguição, de um coração frio, só tem um para nós olharmos. E a gente vai olhar para isso, para quem Cristo é, o que Ele fez e como Ele forma a sua vida em nós. Então aí, nesse contexto de falar sobre a unidade da igreja, sejam como Cristos, considerem os outros superiores a si mesmos, que aí ele vem para essa parte. Seja a atitude de vocês a mesma que há em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, e aí continua. O que tem atrás? Da onde que veio esse poema? 3 pontos para a gente não vai se estender sobre isso, mas só para a gente ter em mente. Muita coisa desse poema vem de trechos de Isaías, do 40 ao 55. Principalmente Isaías 52, 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, aflito por Deus, por ele atingido e afligido. A gente conhece essa passagem. Então, muito desses trechos de Isaías, Paulo está, pelo menos, ressoando um pouco aqui. Também tem um contraste entre Adão e Jesus Cristo, porque fala da obediência, fala da imagem de Deus em paralelo com a forma de Deus de Cristo Jesus. E Paulo, em outras passagens, fala de Cristo como segundo Adão, como último Adão, como Adão perfeito. Tem um pouco disso aqui. E também tem um contraste com o culto ao imperador. Porque quando fala Jesus Cristo é o Senhor, todo nome, todo joelho vai se dobrar, reconhecer que Cristo é o Senhor. Senhor é um título de César. Então, não é à toa que é usado. A palavra Senhor tem um significado bem religioso no Antigo Testamento, a gente vai falar sobre isso, mas também tem um significado político. Política e religião é a mesma coisa para os romanos, para os judeus, é muito junto. Então, era um contraste ao culto ao imperador de figuras políticas que buscam glória para si e para a gente se render simplesmente a ele, a Cristo e não a César. Beleza, é isso que está por trás. Vamos entrar agora. Capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa atitude aí, que tem várias traduções, é interessante pegar uma Bíblia e ver o que eles colocam no lugar dessa atitude, porque às vezes está atitude, às vezes está modo de pensar, disposição. Eu vi uma que é estado de espírito. Então, seja X de vocês a mesma de Cristo Jesus. E atitude, modo de pensar e tudo. Acho que uma palavra que carrega bem, que é adequada, é vida. Que a vida da comunidade, ele está falando para os filipenses, que a vida da comunidade, mediante todos esses problemas, ameaças, sofrimento, tentações, provações, que a vida de vocês seja aquela vida que Cristo coloca em seu povo. Que a vida de vocês seja aquela vida que Cristo coloca em seu povo. A vida de Cristo em nós. O ponto principal que ele traz aqui, seja a atitude de vocês, a vida de vocês, a mesma de Cristo Jesus, é que o molde da história de Cristo, pensa num molde, é o molde usado para formar as vidas de quem está em Cristo. Se a vida de Cristo foi em forma de cruz, a nossa vida, a nossa história vai sendo formada em forma de cruz. E Paulo aqui, ele não está exortando os filipenses a ter um modo de pensar, porque ele é como Cristo. Ele não está falando, olha, vejam como eu sou muito bom, como eu faço coisas certinhas, então vocês precisam fazer também. Não, ele está falando porque vocês estão em Cristo, sejam assim como Cristo é. Esse é um texto sobre participação em Cristo, sobre transformação em Cristo. Se você está em Cristo, a sua história será um poema que vai rimar com o poema de Cristo. Se você está em Cristo, a sua história vai ser um poema que vai rimar com esse poema de Cristo. Então não é simplesmente imitar uma atitude,
mas é uma comunidade que deve ser moldada pela pessoa que a comunidade habita. Nós habitamos em Cristo Jesus. Essa pessoa em quem nós habitamos deve moldar toda a nossa comunidade, toda a nossa vida, toda a nossa forma de pensar. E a história dessa pessoa é narrada aqui do 6 ao 11. Então, tudo isso está no 5, né? Seja a atitude, o molde de vocês, a vida de vocês, o caminhar de vocês, como essa história que eu vou contar aqui do 6 ao 11. Para entender essa vida, esse modo de pensar, essa atitude, nós vamos ver a humilhação de Cristo, do 6 ao 8, a exaltação do 9 ao 11, que é uma exaltação por Deus, Deus respondendo à humildade de Cristo, e toda a criação reagindo a essa resposta de Deus. E por fim, como a nossa vida rima com a de Cristo. Então, humilhação, exaltação e nós. De novo, a cruz não é simplesmente a fonte da nossa salvação. A cruz é o caminho da nossa salvação. Vamos ler do 6 ao 8 agora. Então, 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. 6, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo em que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja que tem um paralelo aqui do 6, 7 com 8. Então, o 6, 7 está fazendo um paralelo com 8. Sendo Deus, no 6, no 8, sendo humano, no 7, esvaziou-se, no 8, humilhou-se, no 7, tornou-se semelhante a homens, no 8, obediente até a morte, morte de cruz. Então, sendo Deus, esvaziou-se, tornou-se homem, sendo humano, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, sendo Deus, ele não quis usar essa prerrogativa de glória. Ele não quis usar o que ele tinha direito de usar. Ele se esvaziou. Isso é um conceito absurdo para um Deus. Que Deus que se tornaria bebê? Que Deus que sofreria calúnias dos sacerdotes da própria religião que deveriam adorar? Que Deus viria, sentaria com pecadores, tocaria impuros, daria atenção aos menores dos menores? Mas é esse Jesus, que foi o verbo divino, que criou a luz, criou o espaço, criou o tempo, as estrelas, as cachoeiras, que é a fonte de toda a sabedoria. É esse Jesus que vem e fala para nós: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele não é um profeta qualquer, ele não é um líder muito sábio. Uma coisa que a gente vê na cultura brasileira é que muita gente gosta de Jesus. Não, Jesus é legal. Não, nossa, sim, Jesus, amém. Não, Jesus, com certeza, 100% Jesus. Não é possível gostar de Jesus. Não é possível você gostar de Jesus. Não é uma coisa, você gosta de Jesus, não é Jesus que você conhece. É alguma outra coisa. Por quê? O que a gente faz com quem afirma ser Deus? Pode odiar ele. Você pode desprezar ele, ridicularizar ele. Ou você o adora. Ou você entrega a sua vida para ele. Jesus não é alguém que permite uma reação morna. Não é alguém que permite uma reação qualquer, uma reação média. Ou você vai odiar ele e falar: esse é um mentiroso, um lunático que enganou o mundo, falando e querendo mudar, querendo chamar para si algo que ele não era. Ou você vai adorar, glorificar, reconhecer, se dobrar perante ele, adorá-lo. Não existe reação morna diante de Cristo. Veja que o se esvaziar, esvaziou-se tomando forma de servo. Quanta coisa que dá, nossa. Não fala tanto sobre Jesus, fala sobre nós. Ouvi um pastor pregando uns 15 anos atrás, ouvi um pastor pregando nessa passagem, uma coisa que me marcou. O esvaziar-se, às vezes a gente vai cantar, né? Não, eu quero orar, eu quero me esvaziar, pensando nessa passagem. O esvaziar-se de Jesus não é algo que a gente pode fazer.
Porque o esvaziar-se dele é se tornar como nós. A gente já está vazio. O ponto é a gente reconhecer quem nós somos, reconhecer que nós já somos vazios. Ele se tornando como um de nós, dependente se é um rei humano ou um escravo humano, é humilhação para ele. É humilhação para o Criador, para o Verbo divino, vir e se tornar alguém como nós, limitado dentro do tempo, limitado dentro da história, que sofreu, que foi julgado, que foi cuspido. Ele tornou-se homem. Por tornar-se homem, humilhou-se. Como que foi essa humilhação? Ele foi obediente ao plano divino. Ele submeteu-se, não para a sua segurança, não para o seu bem-estar, não para o seu conforto. Ele não quis o que nós muitas vezes tanto buscamos, segurança, conforto, bem-estar. Ele submeteu-se ao plano de Deus, por amor a Deus, por amor aos seres humanos. Ele considerou a sua vontade enquanto homem, seus desejos enquanto ser humano, menor do que o amor a Deus e ao próximo. E esse é o caminho que nós devemos trilhar. É o caminho para a morte. É um caminho de morte. É um caminho de morte para o nosso eu, de morte para as coisas que nós buscamos, de morte para as coisas que nós desejamos. É um caminho que não é que a sua vida vai ser horrível, mas é um caminho que as coisas que você deseja de conforto, de bem-estar, são pequenas, são secundárias, são menores, e você as rejeita se for para abraçar a vontade de Deus. É um caminho de morte, e isso aqui que é absurdo para os filipenses, morte de cruz. Se um filipense fosse o pior serial killer que existisse, fosse o criminoso mais nojento, mais horrendo, que o Império Romano queria matar e tudo e tal, fosse a pior pessoa do mundo, o Império Romano, pena de morte, tudo, ia matar esse cara. Não ia matar por crucificação. Porque os filipenses eram cidadãos romanos. Cidadão romano não passa pela vergonha da cruz. Cidadão romano, um romano livre, não escravo, era o topo da sociedade, era o manda-chuva. Não é uma sociedade como a nossa que a gente pensa, direitos iguais, tudo, não é direito igual, não. Não, é o cidadão romano livre, homem, acima, e aí vai descendo. A cruz, eles morreriam por decapitação, provavelmente foi como Paulo morreu, por ser cidadão romano também. A cruz era a morte de um inseto. A cruz era uma morte, não tem comparação, não tem cadeira elétrica, não tem injeção letal, não tem paredão de atirar, não tem nada comparável da nossa sociedade hoje. É uma coisa para falar, essa pessoa aqui, que está sendo morta pela cruz, ela não é digna de ser considerada humana. A gente vai despir ela, a gente vai humilhar ela, a gente vai fazer de tudo para mostrar, isso aqui é ignomínia, isso aqui é maldição. Isso aqui é rejeitado. Não havia nem, já comentei isso, mas vou repetir. Uma decapitação, um enforcamento, alguém atirar em você, alguém está olhando para você. Alguém está olhando e fazendo algo. Beleza, não, eu vou olhar para essa pessoa que eu vou matar, porque eu estou tirando uma vida, eu estou tendo o mínimo de decência de reconhecer como um ser humano que eu estou olhando. A cruz não era assim. Como que era uma morte da cruz? A pessoa era pregada, ela ficava para baixo, se ela relaxasse o corpo, e aí isso pressionava o pulmão e a pessoa não conseguia respirar. Então ela precisava erguer, fazer força para conseguir respirar. Aí quando ela cansava, ia para baixo de novo. Então se uma pessoa era muito forte, um homem de 30 e poucos anos, como Jesus era, geralmente demoraria dias. Poderia demorar devagar, ia cansando, ia tirando a força, ia ficando desidratado e devagar ia morrendo. Com Cristo Jesus, como ele sofreu, como ele padeceu muito e ainda teve um peso espiritual, a ira de Deus, etc., ele morreu mais rápido. Então, falando aqui, olha, esse ser, como Deus, que é Deus, ele não usou os poderes dele, não usou a prerrogativa divina dele, não usou da glória dele, ele não quis ser glorioso como ele poderia, para sofrer uma morte, e morte de cruz. Um cara que eu ouvi falando sobre isso, ele fala, ele escondeu sua glória para mostrar o que era. Ele escondeu a sua glória para mostrar o que era.
nós escondemos nossa vergonha para mostrar quem não somos. Nós queremos usar o que não temos para mostrar o que não somos. Ele não usou o que tinha para mostrar quem Deus é. Nós não queremos, nós rejeitamos isso. Nós nos escondemos. Eu não quero mostrar quem eu sou de verdade. Eu não quero abrir meu coração de verdade. Eu não quero me tornar vulnerável. Eu não quero, não. Eu preciso, essa pessoa, como que essa pessoa fez isso contra mim? Cadê os meus direitos? Cadê a minha honra? A gente quer se defender, quer se proteger, quer se afirmar. Cristo fez o total oposto disso em tudo. E Ele nos chama para caminhar nesse caminho, para ser como Ele. A cruz não é apenas a fonte da nossa salvação, é o caminho da nossa salvação. Vamos ler agora a exaltação dele, 2, do 9 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Diante da morte de Cristo, qual que é a resposta de Deus? O que Paulo quer que os filipenses saibam? Eles são uma comunidade, uma comunidade de Cristo que sofre. Falou sobre como o sofrimento de Cristo forma o caminho do sofrimento, forma a humildade, forma o serviço deles. O que Paulo quer que eles saibam depois disso? Que a história não acaba na cruz. Ele foi crucificado, morto e sepultado. Terceiro dia, ressuscitou, ascendeu aos céus. Tem uma música que eu gosto muito do Estênio Márcios, tem até a letra dela em um quadrinho, O que ninguém viu. E ele começa falando o que todo mundo viu. Tinha um homem numa cruz, os anjos estão com as suas espadas guardadas, chorando, querendo fazer algo. Os demônios estão rindo, consideram que venceram sobre o Filho de Deus. A vergonha, a dor, isso é o que viram. Aí a música muda, fica num tom diferente. Aí fala, mas eu vejo que a cena mudou. De repente essa cruz se tornou carruagem de fogo a voar. Jesus arrastando inimigos pelo ar. Que a gente não viu na cruz, o que não era visível ao olho humano, é que ali Cristo estava derrotando os inimigos de Deus, o diabo, a morte, o pecado. Ele ascendeu aos céus e se aceitou à direita do Pai. E ele voltará para julgar vivos e os mortos. E por isso ele recebe o nome que é sobre todo nome. E aí é uma discussão sobre qual nome que é. Tem quem diz que é o nome Jesus Cristo. Tem quem diz, eu acho que dentro do texto faz mais sentido, que esse nome é Senhor. De qualquer forma, Jesus Cristo é Senhor. Isso traz duas coisas. Primeiro, como eu falei, César não é Senhor. Senhor, Kyrios, era um título político. Kaiser Kyrios, César é Senhor. Isso era importante para eles. Estavam reconhecendo a figura de César como rei. E aqui falando para filipenses, colônia romana, fortemente romana, sendo perseguidos por serem cristãos pelo Império Romano. Falar, reconheçam diante dessa morte que vocês estão passando, diante dessa cruz que Cristo chamou para vocês carregarem, diante dessa humilhação que vocês estão carregando, chamando para si, carregando com o nome de cristãos, reconheçam, apenas Jesus Cristo é Senhor. Não há pecado, não há político, não há tentação, não há dinheiro, não há salário, não há olerite, não há casamento, não há relacionamento tóxico, não há distração, não há nada que vai ser senhor sobre a sua vida, que vai exercer senhorio sobre a sua vida, que deve exercer, senão Cristo, senão Jesus. Isso carrega uma outra coisa também. Vocês já devem saber disso, mas quando a gente vê na Bíblia, Senhor com letra maiúscula, algumas Bíblias está com Senhor tudo maiúsculo, algumas está S maiúsculo e o resto minúsculo. Isso é uma palavra especial, isso é algo específico que está sendo usado ali. Sabe por quê? Quando Moisés estava diante da sarça ardente,
E aí Deus chamou ele, vá, liberte meu povo, vá para Faraó, fale para libertar o povo. Ele falou, mas quem que me enviou? Quando eles vão me perguntar, quem que mandou? Eu sou o que sou. Diga que o eu sou enviou você. A palavra para isso era Yahweh, YHWH no hebraico. A gente não sabe como essa palavra se pronuncia, viu? É daí que vem a nossa palavra para Jeová, tudo tal. A gente não sabe se era Yahweh, se era Jeová. A gente não sabe exatamente como que era. Por quê? Como assim a palavra se perdeu? Porque era santa demais para o judeu falar. O judeu não falava o nome de Deus. Até quando eles iam escrever, eles escreviam às vezes Hashem, o nome. Ao invés de escrever o nome de Deus, eles escreviam o nome. Porque era algo santo demais, glorioso demais para eles. Isso era um nome carregado da presença de Deus, carregado de quem Ele é, mostrando que Ele é o que Ele é acima de todos, que Ele é único. Quando foram traduzir isso para o grego, que palavra vamos usar isso? O que a gente coloca aqui? Kyrios, Senhor. Aqui carrega isso. Jesus Cristo, sendo humilhado, foi vindicado por Deus. Deus o exaltou, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus Cristo é Senhor. E ele subiu, e aí entra o salmo que o Herb leu aqui na abertura, o Salmo 24. O Salmo 24 está falando, é um salmo no contexto judaico de coroação. O rei vai ser coroado. O que eles falam? Do Senhor é a terra, do Senhor é a sua plenitude. A Deus pertence todas as coisas. Então quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem que pode entrar no santo lugar? Quem que pode entrar no meio do templo? Se é a presença de Deus, se é o lugar que Deus habita. O Senhor forte nas batalhas, o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. O que cristãos, desde o comecinho, até tem um pouquinho em Atos 2, no sermão de Pedro, atribuem esse tipo de salmo. Cristo Jesus, homem e Deus, retornando aos céus. E os anjos ali olhando, quem está vindo? Quem vai entrar? Quem vai passar por essas portas? Como assim um ser humano vai passar? Como assim um ser humano é santo assim? A gente lembra de João no Apocalipse, quem é digno de abrir o livro? Cristo Jesus. E as portas do céu e os anjos começam a cantar, eis que vem o Rei da glória. E de lá, o que ele fez? Beleza, tudo ótimo então. Voltou tudo ao normal, voltou para como estava. Não, ele deu um passo a mais. Como ser humano ali, agora humano e Deus. Qual que é a diferença de Cristo Jesus antes da encarnação para depois que ele subiu aos céus? É que ele continuou ser humano. Ele carregou a natureza humana, ele não deixou de ser humano. Ele carregou a natureza humana com ele, enquanto Deus, à direita de Deus, à direita do Pai. O que ele faz agora? Ele recebe o Espírito da promessa e entrega para nós. Acontece o Pentecostes. Ele manda do Espírito dele sobre nós. E o que a gente faz agora? Nós somos cidadãos que carregam essa exaltação de Cristo em nosso coração. Espalhamos isso, avisando o mundo. Há um nome sobre todo nome. Há alguém que morreu como um cordeiro, que ressuscitou como um leão. Há alguém que voltará. Há alguém que é mais poderoso e mais digno da sua adoração do que qualquer outra coisa que está ocupando sua mente no momento. Qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer BO no trabalho, qualquer depressão, qualquer atividade, tudo. Há alguém maior que isso. Jesus Cristo é o Senhor. A cruz não é apenas a fonte da nossa salvação, é o caminho da salvação. E ao passar por ela, nós temos a promessa de participar da glória de Cristo. Nós devemos espalhar isso por missões, por evangelismo, por pregação. Nós devemos aguardar o glorioso dia do retorno de Deus, de Cristo, onde o mundo e nós seremos transformados. Como eu falei, Paulo quer que os filipenses e todas as pessoas das comunidades em Cristo sejam uma leitura viva do poema. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que a vida da comunidade, mediante todos esses problemas, ameaças, sofrimento, tentação, provação, que a vida de vocês seja aquela vida que Cristo coloca em seu povo.
a vida de Cristo em nós. O que isso muda para nós? O que Jesus ser Deus muda? O que Jesus ser humano muda? O que Jesus ter se entregue muda? O que Jesus ter sido exaltado muda para nós? Primeiro, o que Jesus ser Deus muda para nós? A forma que Deus se revela. A forma que o ponto onipotente, onisciente, criador de todas as coisas, que começou todas as coisas, que definiu tudo, que define moralidade, beleza, tudo, é no crucificado e exaltado Jesus. A forma que Deus estabelece seu senhorio no universo é no crucificado e exaltado Jesus. A forma que Deus trata o seu povo é formando nesse povo a imagem do crucificado e exaltado Jesus. Servir aos outros como superiores a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Ser o último da fila, sabendo que a opinião de Deus, e só a opinião de Deus, importa. Põe em mente, se Jesus é Deus, Ele é fonte de tudo de bom nesse mundo. Não o dinheiro, não a sua vontade, não o seu conforto, não a sua saúde, não a sua família, não aquilo que você sofre por não ter porque você queria ter. Ele é a fonte. Ele se humilhou e se entregou. O que a gente vai fazer então, se não nos entregarmos também? O que Jesus ser Deus, ser humano, muda para nós então? Que nós não temos um caminho traçado por alguém diferente de nós, por alguém que não sabe o que é sofrer, por alguém que não sabe o que é ser tentado. Ele conhece, Ele vê, Ele entende, Ele nos representa. Jesus foi entregue, o que isso muda? Jesus Cristo, que participava da natureza de Deus, que agia com base nela, demonstrou, mediante o que Ele escolheu fazer, o que Ele de fato fez, que a verdadeira natureza de Deus não se caracteriza por tomar para si, por agarrar, por alcançar, por chamar para si a glória, mas sim de partilhar, de dar de mão aberta, de se derramar a favor dos outros para enriquecê-los. Cristo, que era rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos, em sua pobreza, nos tornássemos ricos. Então, se Ele nos representa como um homem entregue a Deus, Ele nos substitui. Além disso, o que a gente aprende com Jesus ter se entregue, ter morrido na cruz? O que Deus valoriza e a forma que Ele valoriza é diferente do mundo. Tem uma praga que a gente não consegue vencer direito aqui nesse mundo. Eu vou falar, você vai falar, nossa, como assim? Karma. Pega outros nomes. O karma. Toma lá da cá. É uma ilusão que a gente acaba acreditando. Quer ver? Os humilhados serão exaltados. A gente quer fazer boas ações para a gente ser recompensado aqui. Não, beleza, eu segui tudo certinho. Como Deus não vai me dar essa promoção? Não, olha, eu sou uma pessoa certinha, eu fui no culto 50 domingos de 52 do ano, tudo tal. Como Deus não vai me abençoar no meu casamento, não vai me dar uma casa nova, não vai fazer essas coisas? A gente deve procurar justiça, procurar bem-estar, querer as causas atendidas, etc. Mas sendo bem claro, se você vive a vida cristã, esperando afago, conforto, retribuições, como se o fato de você não cometer pecado X seria algo para Deus cumprir a sua vontade, você é como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Você pode até estar na casa do pai, mas o seu coração quer o pai morto para que você tenha a herança dele. Um exemplo. Eu estou tratando bem minha esposa. Por quê? Para Deus abençoar meu casamento. Ela me tratou mal, então vou tratar ela mal também. Ela pecou contra mim, então eu posso pecar contra ela. É assim, né? Toma lá da cá, estou reagindo ao que ela fez. Isso não é cristianismo, isso não é ser cristão. Isso é agir com base esperando algo. E Deus vai nos dar algo, Ele exaltou Cristo Jesus, a gente vai participar dessa exaltação. Mas o que Ele nos dá é melhor do que saúde. É melhor do que um casamento bom. É melhor do que uma vida amorosa cumprida, de uma vida no trabalho cumprida, do que muito sono, do que uma aposentadoria tranquila. O que Ele nos dá é Ele mesmo. Ele nos entrega de si mesmo. E o que Jesus ser exaltado muda para nós? Há um ser humano à direita de Deus, intercedendo por nós,
abrindo caminho. O fato de Cristo Jesus, humano e Deus, estar agora sentado à direita do Pai, significa que a gente pode confiantemente, ousadamente, ter espaço caminhando para o trono da graça. Significa que esse corpo fraco que você tem, em seus pecados, em suas doenças, na velhice, no desânimo, etc., isso vai passar. Você terá um corpo glorioso em Cristo como o dele. Estará junto a essa multidão, adorando e glorificando, reconhecendo quem ele é. A cruz não é apenas a fonte da nossa salvação. A cruz é o caminho da nossa salvação. Trilhemos esse caminho de cabeça erguida, aguardando o dia em que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Oremos. Ó Jesus, pelo Teu Espírito, ensina, mostra, aplica e muda no coração desses meus irmãos, mais do que eu tenho a dar. Mostra de Ti mesmo, meu Deus, e faça o que homem nenhum consegue fazer. Converta corações para Ti, firme corações para Ti, dobre joelhos perante Ti, abra nossas bocas para que possamos confessar quem Tu és diante do diabo, diante das pessoas ao nosso redor, diante de Ti. Fortaleça-nos em Ti, ó Deus, e nos ajude a saber que o caminho para cima é para baixo. Nos ajude a renunciar posições de exaltação, de orgulho. Nos ajude a saber que o caminho é ser servo de todos. Possamos ser servos para as pessoas ao nosso redor, ser servos para as nações. Ajuda-nos, ó Deus. Nos livra de um cristianismo que gosta de Jesus. Nos ajude a exaltar a Ti, glorificar a Ti, a amar ao Senhor, reconhecer quem Tu és. E assim nós vamos nos colocar no lugar que devemos, aos pés da cruz. Muda-nos. Amém.